Olá, queridos. Estamos dando início ao quarto dia da nossa Semana da Liderança. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre as 7 chaves da liderança. São chaves que dão acesso, que abrem portas para uma liderança eficaz, para um outro nível de liderança, para momentos mais produtivos, mais significativos, mais relevantes na liderança. Todo líder deve fazer uso dessas chaves, elas são fundamentais para que você tenha uma liderança verdadeiramente produtiva e seja um líder de verdade. São coisas simples, são coisas extremamente simples, extremamente práticas, mas que lhe levam a um novo nível, a um novo patamar. Vamos a elas. A primeira chave para a liderança é um desejo ardente de crescer. Se você perguntar para as pessoas, para a maioria das pessoas que está acima do seu peso, e se elas querem emagrecer, sim, todas elas querem, mas pergunta quem quer cortar o refrigerante? Quem é que quer cortar o doce, o salgadinho, o chocolate? Quem vai começar alguma atividade física? O número de pessoas interessadas em emagrecer já diminui. Querer é fácil, mas para fazer, para que esse desejo seja transformado, seja traduzido por ação, tem que haver um desejo ardente de crescer. Não basta ser líder, tem que ser um bom líder, tem que crescer na liderança. Não é apenas a vontade, é um desejo intenso, verdadeiro, verdadeiramente ardente, que nos leva a crescer. Nós vivemos um mundo cada vez mais exigente, e o anseio por melhores condições de vida, pelo crescimento profissional ou ministerial, ele está presente na vida da maioria das pessoas. Alcançar um outro patamar é necessário. Pessoas que não crescem, elas não estacionam, elas acabam regredindo. Na liderança, no ministério, principalmente na liderança ministerial, ou você avança ou você retrocede. Eu dei uma parada, você não para. Se você não está crescendo, você está regredindo. É como se você tentasse, todos nós, eu acredito que quando crianças, principalmente longe dos pais, nós tentamos fazer isso, subir uma escada rolante pelo lado contrário, subir a escada rolante que está descendo. Você consegue subir se você avançar rapidamente, mas se você parar, você não para, você volta lá para o nível inferior. É assim na liderança. Ao desenvolver a liderança, ao se desenvolverem na liderança, as pessoas adquirem novas habilidades, novos conhecimentos que lhe permitem ter maior autoconfiança e alcançar níveis mais elevados de desempenho. Além disso, crescer na liderança aumenta também a satisfação com o trabalho, o que me traz um sentimento de pertencimento, de valor no meio social, aumenta a motivação e me leva à compreensão do real propósito da minha vida, da minha existência e da minha liderança. Todos esses fatores juntos contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Ter um diploma, ter um certificado, ter uma formação é requisito básico em muitas profissões, mas não basta. Tem gente que recebe o canudo e para, estaciona. Eu era diretor acadêmico de um seminário teológico, e numa reunião com um grupo de pastores de uma determinada denominação, eu estava falando da necessidade, da carência que tinha de novos professores. E alguém indicou um dos participantes da reunião, que eu já conhecia de longa data, disse: olha, pega ele como professor.
E eu disse: desculpe, mas não dá. Não, mas por quê? Não, não posso pegar, mas insistir. E a própria pessoa perguntou: por que eu não? Eu disse: porque você se formou em 1956, e eu não estava exagerando, não era uma hipérbole, ele se formou no Instituto Bíblico em 1956. E de lá para essa época, que era ano 2000, ele não tinha feito um curso sequer, ele não tinha se qualificado, ele não tinha se aperfeiçoado, lia muito pouco, participava de poucos eventos. Então não dá, não tem como. Não basta ter o diploma, não basta ter a formação, tem que ter uma formação continuada, tem que perseverar em estudar, em aprender. Quem deseja alcançar a evolução na liderança precisa aumentar constantemente os seus conhecimentos, principalmente na sua área, mas em áreas diversas também. O investimento em cursos, em especializações, em workshops, em seminários, em simpósios, em congressos, em conferências, eventos, é importantíssimo a troca de ideias, a interação com participantes, a amizade com participantes desses eventos nos ajudam a crescer. Mas se você não vai, você está sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas, e a mesmice te impede de crescer. Esses investimentos podem ser altos, mas eles valem a pena. E hoje em dia, deixa eu dizer uma coisa para você, a internet tem, não um mundo, a internet tem um universo de oportunidades, de possibilidades, de treinamentos, de atualização, de aperfeiçoamento, que são gratuitos. Há um mês atrás, eu iniciei e concluí em 15 dias um curso completo de revitalização de igrejas online, com professores de alto nível, todos eles envolvidos com revitalização de igreja, com experiência comprovada e com sucesso absoluto. E eu fui fazer esse curso, gratuito, com certificado, o que para mim era irrelevante, nem imprimi o certificado, mas o aprendizado foi tremendo. Então não tem desculpa para você não crescer. A única justificativa é falta de um desejo ardente, e aí você não cresce. Nós precisamos entender que o mundo, que o mercado, que as demandas da sociedade, elas se alteram, elas evoluem, elas se modificam a cada dia. As técnicas, a liturgia, as estratégias, elas mudam. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não muda. E a pregação do evangelho não pode mudar. Tem que ser pregação do evangelho. Mas até a apresentação da mensagem pode ser diferente. Jonathan Edwards, ele era míope. E ele escrevia todo o seu sermão na íntegra. E ele lia o sermão. Você não está me enxergando. Os ouvintes não enxergavam Jonathan Edwards, porque ele ficava lendo o sermão junto aos olhos. Hoje isso dificilmente daria certo. Muitos pastores, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, escreviam os seus esboços, os seus sermões, não esboço, o sermão na íntegra, e liam no púlpito. Hoje, quase ninguém faz isso, porque quase ninguém ouve isso. Então, se você não evoluir, se você não crescer, se você não se aperfeiçoar, você não vai crescer na liderança. Você não terá sucesso na liderança. Você pode se atualizar com artigos, publicações, troca de ideias informais, grupos de WhatsApp. Você participa de tanto grupo no WhatsApp.
que só manda piadinha, videozinho besta. Desculpe, mas é isso mesmo, videozinho besta, quando não imorais, e fofoca da vida alheia. Eu faço parte de um grupo, eu criei um grupo no WhatsApp, chamado Aliança. São 14 pessoas comigo, pastores, homens de Deus, pessoas que eu conheço, com os quais eu caminho há muitos, muitos anos mesmo. E o nosso grupo não tem aquele negócio todo dia, bom dia, oi, bom dia, tudo bem, como é que tá? Ah, soube disso. Futebol tem lugar para conversa, para descontração, mas a maioria dos nossos assuntos, das nossas conversas, são edificantes. Quando um está com um problema, ele pergunta, ele compartilha. Quando um tem uma dúvida, compartilha. Quando alguém tem alguma coisa de colaboração, de contribuição, lança o assunto no grupo e a gente debate, e tem sido um grupo de crescimento. É um grupo seleto. A maioria dos outros grupos que eu participo são grupos de trabalho ou família que são necessários. E sabe aquele grupo que a pessoa te inclui sem perguntar se você quer ou não? De 99,9% desses grupos eu saio. São grupos que não agregam nada. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, e eu tenho que caminhar com pessoas que estejam com esse mesmo propósito, nesse mesmo intuito. Leia muito, seja amigo dos livros. Um líder, principalmente se ele for um líder ministerial que não gosta de ler, deveria repensar a sua liderança. Ah, mas eu gosto de ler. Quantos livros você leu nesse último ano? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não lê no mínimo do mínimo, um livro por mês, você não pode me dizer que você gosta de ler. Se você não lê no mínimo 12 livros por ano, você não pode me dizer que quer crescer. Você não quer. Eu leio muito. Eu gosto de ler. Eu tenho paixão por leitura. E a leitura agrega muito. Me faz crescer, me abre os horizontes, me dá novas ideias, estimula a criatividade, responde a dúvidas e me auxilia no crescimento como líder. Nunca pare de aprender. Rechace imediatamente, resista, expulse de você a ideia de que já sabe o suficiente e não tem nada para aprender. Você tem muito, eu tenho muito para aprender. E esse desejo ardente de crescer é a chave para o aprendizado e para o crescimento. Influência. Segunda chave para o crescimento na liderança é a influência. Ter poder de influência é básico para o líder conseguir gerir a equipe no caminho dos seus objetivos. Se você não exerce influência, você não consegue liderar. Se você não exerce influência, você não consegue liderar. Influenciar as pessoas significa que o líder consegue modificar o pensamento ou o comportamento dos liderados sem uso da força ou da imposição. Influência se conquista, não se impõe. A pessoa pode lhe obedecer por medo ou por força da hierarquia, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não exerce influência sobre elas, a não ser que elas decidam. A influência é permitida. A obediência pode ser imposta. A influência é permitida. E você só influencia à medida em que você está sendo um bom líder. As pessoas fazem o que o líder as pessoas fazem o que o líder pede, por respeito, por admiração, por confiança, por certeza de que galgarão novos degraus em suas caminhadas. Esse é o líder influente. É fácil influenciar? É simples influenciar? Sim e não.
Não, pois depende de inúmeros fatores. Mas se o líder quiser aprender, crescer e colocar em prática tudo isso, se torna relativamente fácil. E se você viver uma vida íntegra, é muito fácil você exercer influência. Um líder, ele é composto de 3 coisas, eu sempre digo: carisma, dons e caráter. Carisma e dons, eles atraem as pessoas, mas só o caráter mantém. Se você tem um carisma, se é uma pessoa carismática, atraente, no bom sentido, se você tem muitos dons, muitas habilidades, mas você não tem caráter, você nunca chegará a um nível de influenciar pessoas. O líder precisa crescer, precisa especializar-se, mas ele precisa de inteligência emocional. Ele precisa de habilidades que não se relacionem com conhecimentos técnicos, mas sim com habilidades voltadas ao conhecimento do comportamento humano e das suas relações. Influência é fruto de relacionamento. Influência é fruto de relacionamento. Influência é fruto de relacionamento. Nunca esqueça isso. Não é habilidade técnica, não é conhecimento teórico, é relacionamento. A resolução de problemas e conflitos, a resiliência, a empatia, a inteligência emocional e a interpessoal são os lugares aonde nascem as habilidades que nos fazem crescer no dia a dia como líderes, que nos tornam pessoas influentes. John Maxwell, um dos maiores, se não o maior especialista em liderança de todos os tempos, ele resume a liderança a essa única palavra: influência. Você influencia? Você tem essa chave na sua mão? Terceira chave, autoconfiança. Deus tem muitas coisas para você. Deus preparou muita coisa para você, mas que está nas mãos de outros. Como assim? Se Deus preparou para mim, é que você nunca tomou posse. E a obra de Deus não para. A liderança cristã, a liderança eclesiástico-ministerial, ela não para porque você não faz. Deus levanta outro. Deus não depende de você. Eu e você dependemos de Deus. Deus não depende de nós. Essa ideia de que milhares de pessoas irão para o inferno se eu não pregar, isso é uma falácia. Se eu não pregar, Deus vai levantar outro. E se os outros não forem, as próprias pedras clamarão, disse Jesus. O que eu preciso, de fato, é confiar no poder de Deus e tratar das minhas feridas interiores para que eu me torne uma pessoa autoconfiante. Deus depositou um trabalho nas minhas mãos, eu tenho que confiar que eu sou capaz. Liderança é o processo de influenciar os outros para que entendam e concordem quanto ao que fazer e como fazer. Mas eu só serei capaz de influenciar os outros se eu tiver autoconfiança, se eu confiar em mim mesmo, se eu influenciar a mim mesmo. Liderança é facilitar esforços individuais e coletivos para atingir objetivos compartilhados, mas o líder só consegue se ele for autoconfiante. Um líder exemplar é aquele que é capaz de afetar as crenças, atitudes e o comportamento de seus seguidores. Ele é capaz de potencializar, de capacitar, de energizar e de desafiar a si mesmo e também aos outros. Então tem que ter autoconfiança.
Qualquer um de nós pode se tornar um líder exemplar, mas isso significa obrigatoriamente desenvolver autoconfiança, desafiar crenças limitantes, sair da zona de conforto, assumir a responsabilidade pelos resultados e abrir-se para o aprendizado. E isso exige autoconfiança. Para alcançarmos todas as nossas aspirações, superarmos os nossos desafios, desenvolvermos o nosso melhor, precisamos assumir total responsabilidade sobre a nossa vida. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta, não é para mim, não nasci para isso. São expressões que precisam estar completamente fora do vocabulário de um líder. Não podemos controlar 99% do que nos cerca, mas temos o poder de escolher como reagir aos acontecimentos e assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Ter autoconfiança é isso. O primeiro passo é confiar em si mesmo para resolver todo e qualquer problema. Ninguém se sentirá inspirado. Ninguém se sentirá inspirado por alguém que não confie em si mesmo. Ninguém acreditará em alguém que não acredita em si, que acha que é um ninguém. A primeira pessoa que você deve investir e a primeira que você deve acreditar é em você mesmo. Essa confiança é fundamental para a liderança. A autoconfiança é muito mais do que simplesmente acreditarmos que somos capazes. É ter a convicção segura de que podemos agir sobre as circunstâncias e muitas vezes tornar as circunstâncias adversas nossas aliadas. Isso é fundamental. Enfrentar os seus medos, derrotar os seus medos. Somente a ação pode fazer isso. E para agir, nós precisamos assumir o controle, assumir as rédeas da nossa existência, assumir total responsabilidade sobre a nossa vida. Se você não tem confiança, outro irá dirigir a sua vida, não você. Pode ser os seus medos, pode ser as circunstâncias e pode ser outras pessoas. Uma vez eliminados os medos, as crenças limitantes, a autoconfiança ganha espaço. E aí é hora de praticar novos hábitos e galgar novos degraus na escalada da vida e da liderança. Criatividade. Um líder criativo é importante agente de mudança dentro das organizações, além de ser um incentivador nato. A chave da criatividade. Use essa chave. O líder criativo é focado em resolução de problemas e procura sempre buscar a inovação, estimulando a equipe, os liderados, a troca de ideias, de experiências e a experimentação. Um líder criativo não diz, aqui sempre foi assim. Sempre fizemos as coisas desse jeito. Eu fui contratado por uma instituição cristã, por uma missão cristã, e juntamente com 2 colegas recém-contratados, fomos para uma reunião com o fundador presidente da instituição. E ele disse algo muito claro e muito direto. Eu fundei essa missão há 19 anos. E há 19 anos nós fazemos as coisas exatamente do mesmo jeito. Você está chegando hoje. Vocês estão chegando hoje, éramos 3.
Não pensem que vocês vão mudar qualquer coisa por aqui, porque não vão mudar. E se vocês estiverem aqui ou voltarem aqui, daqui a 19 anos, as coisas continuarão a serem feitas do jeito que são feitas hoje e que são feitas há 19 anos. Eu não preciso dizer para você que eu não assinei o contrato e fui embora. Não porque eu seja um inovador, um maluco, cheio de criatividade esdrúxula, não. Mas eu não posso trabalhar com alguém que não quer mudar e que quer fazer tudo sempre do mesmo jeito. Criatividade é fundamental para a liderança eficaz e efetiva. A liderança criativa promove um ambiente de trabalho harmonioso e dinâmico. Isso é fundamental. O estilo de liderança que busca soluções inovadoras aos desafios diários da organização, indo além das fórmulas convencionais. Criatividade. Uma empresa, uma indústria de cosméticos e produtos de higiene pessoal fabricava também, e essa história é real, fabricava também creme dental. E na esteira, onde se dava todo o processo, no final da esteira, próximo à expedição, passavam muitas caixinhas sem o tubo dental dentro, sem o creme dental dentro. E iam para o cliente caixinhas vazias, e dava reclamação, aí devolvia, dava despesa, tinha que mandar de novo mais despesa. E aí um engenheiro, ele fez um estudo e criaram uma máquina lá com um sensor, e eles gastaram uma fortuna, criaram essa máquina com um sensor. Toda vez que passava no sensor uma caixinha abaixo do peso, o sensor dava o sinal, acendia uma luz e parava a esteira. E aí o que acontecia? Iam lá e alguém lá tirava a caixinha, eu colocava no seu devido lugar, ia lá na ponta da esteira e religava a esteira. Perdia-se tempo. E sempre tinha alguém sendo deslocado da sua função para tirar a caixinha vazia. Algum tempo depois, o engenheiro que criou toda aquela engenhoca, que gastou um monte de dinheiro do patrão da empresa, ele vai lá nesse setor e a primeira coisa que ele percebe é que o sensor está desativado, foi desplugado, desconectado. E aí ele chama o supervisor da esteira e diz, o que aconteceu aqui? E tal. Não, dava muito trabalho, estava sempre atrasando o serviço e tal. Tá, e agora? Como é que fica? Aí vai caixinha vazia? Não, vem cá, por favor. Levou o engenheiro lá na ponta da esteira e tinha um ventilador desses de pé, grande, potente, e um funcionário teve a ideia. Ele fez o quê? Ele mediu a distância com o ventilador ligado numa certa velocidade, a distância em que ele empurrava caixinhas vazias, mas não empurrava caixinhas cheias. E aí eles deixavam o ventilador ligado o dia inteiro. Caixinha veio cheia, continua o processo, vai para a expedição. Caixinha veio vazia, o vento empurrava para fora. Sabe quanto gastaram? Nenhum centavo. O que é isso? Solução criativa. Não sei se premiaram ou não o funcionário, mas ele foi um gênio. Teriam economizado muito dinheiro se tivessem consultado as pessoas antes. Como ser um líder criativo? Não é a receita do bolo. Mais uma vez, já falei em dias anteriores que isso aqui não é a receita do bolo. São ideias. Algumas etapas para você se tornar criativo e estimular a criatividade. Primeira etapa, estimule o questionamento. Você não tem, e nenhum de seus liderados tem que aceitar tudo
sem nenhum tipo de questionamento. Uma coisa é você ser um questionador que vive questionando tudo. Outra coisa é você questionar algumas coisas que você não entende, que você não concorda, que você acha que podem ser feitas de outra maneira. Então, estimule o questionamento. Incentive a busca por conhecimento. Aprendam novas técnicas. Vão em lugares onde estão fazendo o que você faz, mas estão fazendo diferente, com maiores resultados. Tem alguém que está fazendo algo que está dando certo, vai lá, vai aprender com ele. Você lembra do futebol? Futebol antigo? Eu não sou tão velho assim, mas até os nomes, né, das posições, lá antigamente eu não lembro, porque eu não era nascido, mas era center half, center fonfa, não sei o que lá, tal. Mas no meu tempo era lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro central, quarto zagueiro. Hoje eu falo para meus filhos, principalmente para o Jonathan, que gosta de futebol, quarto zagueiro, o que é isso? Quarto zagueiro é o zagueiro pela esquerda. Tá? Centro médio, como é que é? Hoje é volante, segundo volante. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: até um determinado tempo, acho que na Copa de 82, o esquema tradicional era 4-3-3 e todo mundo jogava num 4-3-3. Eu não sei se foi ele o criador do sistema ou não, mas Tele Santana, técnico daquela magnífica seleção, que infelizmente não ganhou nada, mas era uma magnífica seleção de 82, ele tirou um ponta e colocou Paulo Isidoro. E aí o Jô Soares, no seu programa, vivia insistindo lá no orelhão, falando com o Tele, bota a ponta, Tele. Era uma inovação que todo mundo criticou. Hoje, quase todo mundo joga com 4-4-2. A criatividade, a necessidade é a mãe da criatividade. Tá? Ter comunicação é fundamental. Comunique-se com a sua equipe e ouça a sua equipe, ouça as suas ideias, ouça o que eles têm a dizer. Invista em programas de inovação. Promova cursos e participe de cursos de atualizações e treinamentos. Na sua equipe, fomente a cultura de experimentação. Não puna ninguém porque experimentou e não deu certo. Pelo contrário, incentive essa pessoa a continuar experimentando. A não ser que todos os seus experimentos ou as suas experimentações acabem em fracasso. Aí tem que ter equilíbrio. Reconheça e recompense a criatividade na sua equipe. É fundamental. Quinta chave para a liderança: atitude. Atitude é o impulso que nos leva a tomar uma decisão em momentos inesperados. Atitude é ação. É relativamente fácil liderar uma pessoa que tenha atitude. E é relativamente fácil você ser líder se você tem atitude. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de tomar decisões. Nós precisamos nos tornar proativos. Nós não podemos ir com a onda, ir com a maioria. Eu vi um vídeo pela segunda vez há pouquinhos dias de uma mulher que estava caminhando na rua e ela viu um grupo de pessoas correndo a toda velocidade na calçada. E ela correu junto com aquelas pessoas e elas entravam no portão e ela entrou junto. E logo depois que ela entrou, o portão foi fechado. Eram alunos atrasados ou em cima da hora para entrar no local onde estava sendo realizado o Enem. Ela disse, achei que era uma promoção ou algo do gênero. E o pior, vou ter que esperar 3 horas até os portões se abrirem.
Por quê? Porque é uma pessoa sem atitude, que vai com a multidão, que vai com a maioria, que é uma Maria vai com as outras. Você tem que ter atitude. Você tem que ter capacidade de tomar decisões, de agir por si próprio. Isso é atitude. Com atitude certa, você tem flexibilidade para aprender, vontade de superar desafios e tempos difíceis, determinação, tenacidade, resiliência para transformar a crise, a adversidade em oportunidade. Se você está motivado e disposto a se esforçar, há muito poucas habilidades que não possam ser aprendidas. Preciso ter atitude. As pessoas são atraídas por aqueles que têm atitude, que têm determinação, que têm capacidade de decisão. Essas pessoas geram, esses líderes geram uma atmosfera positiva e um ambiente em que os outros são incentivados e valorizados e são motivados a desenvolverem a atitude. Simplificando, a atitude é chave para o sucesso. Você precisa adotar e manter uma atitude positiva, uma atitude que faz com que você ande, você avance e a sua equipe também. A chave, uma das principais chaves, chama-se atitude. Use essa chave. Constância. O que é ter constância em algo? O que é ser constante em algo? O que é isso? O que é constância? Constância é a propriedade ou a qualidade de algo que é constante, de algo que é regular, de algo que é estável, que não muda ou varia. Constância é persistência, é firmeza, é dedicação em seguir um objetivo, um princípio ou uma ideia. Constância também é equilíbrio emocional. Tem muita gente que é volúvel, que é inconstante emocionalmente. Líder não pode ser assim. Tem líderes ou chefes que você nunca sabe se ele está de bom humor ou de mau humor. As pessoas se aproximam com medo sem saber qual é a reação dele, qual será a reação dele. Ser constante significa ser insistente sem ser teimoso. Ser firme, ser persistente. Isso não se aplica somente a hábitos relacionados a exercícios, a alimentação saudável, mas para toda a sua vida. É iniciar, continuar e terminar. Tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Está sempre começando, nunca termina coisa nenhuma. Isso é inconstância. No âmbito profissional, no âmbito ministerial, podemos descrever a confiança como a capacidade de manter o foco nos objetivos definidos. Podemos dizer que comprometimento, é o primeiro requisito para alcançar a constância. Não desista diante dos obstáculos. Não desista diante das pressões. Siga em frente. Continue fazendo. E a sétima chave para uma liderança de sucesso: amar resolver problemas. Note bem, eu não falei amar problemas. Eu não amo problemas, eu amo resolver problemas. Quando surgem, eu quero resolvê-los. Eu me sinto extremamente satisfeito quando os resolvo. Resolver problemas é função do líder. Só sobe de nível quem resolve problemas. Quem foge dos problemas nunca crescerá
ou nunca liderará verdadeiramente. Quem fica procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para depois, não vai ser um bom líder. Inteligência emocional para resolver problemas sem se abalar. Problemas sempre existirão, quer sejam técnicos, relacionais, financeiros, etc. Tem gente que é especialista em criar problemas. Nós devemos ser especialistas em resolver problemas. Na vida, você só será lembrado por duas coisas: os problemas que criou ou os problemas que resolveu. Não fuja dos problemas, resolva-os. Desenvolva o amor por resolver problemas. Tem problema? Deixa que eu resolvo. Não transfira a responsabilidade, não fuja da responsabilidade, não fuja dos problemas, eles te alcançarão. Não importa quando nem como eles te alcançarão. E talvez mais fortalecidos. Então, resolva os seus problemas. Essa é a 7ª chave para o sucesso na liderança. Esse foi nosso 4º dia, nosso penúltimo dia. Amanhã teremos o último dia da Semana da Liderança e falaremos sobre o líder emocionalmente saudável. Eu espero você lá.